Olá, meus irmãos. Hoje eu quero fazer um vídeo sobre Abraão. Pergunto para você: Abraão era um servo do nosso pai ou Abraão era um servo do diabo? Nos últimos dias, coisas absurdas estou escutando. Coisas absurdas. Te pergunto, você acredita, meus irmãos, que eu acabei de escutar algumas pessoas falar que o nosso rei, o Messias, que criou o diabo? Esses porcos indomáveis, esses hipócritas não tem fim, a loucura deles não tem fim. Sai do sistema evangélico maçônico gospel, vai para o judaísmo e vira fanático. Eles querem defender o erro. Os profetas, os verdadeiros profetas avisaram: cuidado com os falsos profetas. Abraão, falso profeta. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Josué, Salomão, Davi, tudo falso profeta. Era esses que era para tomar cuidado. Outra pergunta: se o Messias criou o diabo, então significa que o Messias tem um filho. Então o diabo é filho do Messias? Hipócrita, porcos irracionais, fanáticos. Saem do sistema religioso, foram para o judaísmo e viraram fanáticos. Mas isso não é o caso, meus irmãos. Tem certas coisas que às vezes é melhor perder 2, 3, 4 ovelhas e levar o pão para milhares. Porque tem algumas ovelhas que mente já foi dominada, então é muito difícil. Só pelo milagre do Pai e do Messias para isso mudar. Então eu pergunto: hipócritas, porcos irracionais, se o Messias criou o diabo, então o diabo é filho do Messias. O Messias disse: só existe um Pai, só existe um Criador, é o que está no céu. O Messias fez parte da criação, ele foi o primeiro filho, ele fez parte de tudo, ele estava lá. Ele fez parte de tudo, mas ele é o primeiro filho. Mas tudo bem, vocês foram pelo judaísmo, não adianta. A mente de vocês já foi lavada, só um milagre para tirar vocês disso. Mas a minha parte eu tenho que fazer. O que eu puder fazer para tirar meus irmãos da garra de vocês, hipócritas, porcos irracionais, eu vou tirar. Vocês não têm coragem de dizer que Abraão é um falso profeta. Vocês não têm coragem de dizer que Jacó, Isaac, Elias, Eliseu, Salomão, Davi, Moisés são falsos profetas. Vocês não têm coragem porque vocês são covardes. E no reino do céu não tem espaço para covarde. Mas vamos lá. Vamos hoje falar de Abraão. Ô seus hipócritas, porcos irracionais, eu pergunto: Abraão é servo do nosso pai ou servo do diabo? Para os irmãos que já estão entendendo, meus irmãos, não é para vocês o que eu vou falar. Vocês têm que entender que os irmãos que já entendem não é para vocês. Eu estou falando isso para os porcos irracionais aí, os hipócritas que fazem juntamento solene. Porque juntamento solene é coisas carnais. Agora, quando você ensina o irmão através do espírito da mente, é espiritual. Esses porcos indomáveis, esses hipócritas, saíram do sistema religioso, evangélico, maçônico, gospel, ou do católico romano, e foram para o judaísmo. O pai disse, o Messias disse, tem que morrer e nascer de novo. Se esses porcos irracionais, hipócritas, morressem e nascesse de novo como uma criança, viesse, assistisse os vídeos que eu faço, eles iriam entender isso, e aí o nosso Pai ia dar o Espírito para eles. Ele, através do Espírito, da mente deles, eles iam subir até o Pai, e o Pai ia mostrar muitas coisas para eles. Mas, como eles são porcos irracionais, hipócritas, o que eles fazem? O Deus dele, o Espírito Santo deles é a internet. Eles vão pela internet e aí o Espírito Santo, internet, leva eles para o engano, para adorar o judaísmo e ensinar os irmãos o judaísmo. Mas não adianta. Vamos tentando, mas é muito difícil. Esse povo é muito difícil. Não adianta. Isso aí é praticamente um caso perdido. Então vamos lá. Sobre Abraão. Abraão é um servo do Senhor, só se for do diabo, seus hipócritas, porcos irracionais. Não está escrito.
que o pai nunca pediu sacrifício? Não está escrito que ele nunca aceitou sacrifício de animais, oferendas? Para quem que Abraão fez a oferta? Seus porcos irracionais. Para quem? Me dizem. Mas tinha que fazer sacrifício para representar o Messias. Vocês são hipócritas mesmo, cara. Vocês são hipócritas, vocês são porcos irracionais mesmo. Vocês não têm nada na cabeça, mano. Vocês não têm nada. Faz juntamento solene. Aí juntam aí, ó, coisas carnais. Um ensina o outro. Vocês fazem juntamento solene. Vocês não se juntam para melhor, mas para pior. Paulo, nome dele verdadeiro, Saulo de Tarso. Mas é claro, eu fui lá na cidade. Eu conheço. Saulo de Tarso, o nome dele. Pai romano e mãe turca. Aí vocês, porcos irracionais, mudaram o nome dele para Shaul. Vocês têm o poder. Vocês têm o poder. Vocês são poderosos. O Deus da internet mostrou para você o caminho da verdade da vida. O judaísmo. Vai lá, seus hipócritas, porcos irracionais. Pergunto. Abraão fez milhares de sacrifícios. Milhares. Foi para o nosso pai? Abraão fazia sacrifício de animais e de crianças. Claro que o filho dele, ele parou. Mas a história do filho dele eu vou contar para vocês depois. Mas e as outras crianças? Será que ele foi até o final? Será que eles faziam sacrifício e bebiam sangue? Seus porcos irracionais. Saíram da igreja evangélica maçônica gospel, em vez de morrer e nascer de novo e aprender como uma criança, vocês querem ensinar. E aí o Deus da internet leva vocês para o judaísmo, e aí vocês vieram aqui e contaminou todo mundo. Vocês, porcos irracionais, hipócritas, covardes, que não têm coragem de falar que Abraão é um falso profeta, que Isaac e Jacó é um falso profeta, que Moisés, Elias, Eliseu é um falso profeta. Vocês são covardes. E aquele diabo, Moisés, que eu vou contar para vocês não sabem ainda, porque eu estou guardando. Eu sei muito bem a hora de usar, porque se eu vim aqui falar tudo, as pessoas vão ficar loucas. Então eu vou com calma, um pedacinho do pão de cada vez, um pedacinho de cada vez, para as pessoas entenderem a verdade. Então pergunto mais uma vez, eu hipócrita, porcos irracionais, defensores de Abraão, que fazem juntamento solene, carnais, vocês são totalmente carnais, ficam fazendo juntamento solene aí, coisas carnais. O pai falou que tem que ser espírito, morrer e ser espírito, mas vocês são todos carnais. E aí eu digo para vocês, a partir de hoje, Ismael, precisa sacrificar alguma coisa de muito valor para você. Alguma coisa que ame, alguma coisa que você arriscasse sua vida, como faria por esse carneiro. Ele é um animal muito bonito, que poderia ter muitos filhotes, que aumentaria sua riqueza. Mas você irá oferecer a vida dessa criatura em sinal. Um sinal que irá mostrar ao Senhor que você não coloca nada nesse mundo acima dele. O Senhor Deus do universo, você entende? Entendo. Agora, o ritual deve ser feito adequadamente. A criatura que você irá sacrificar deve deitar bem quieta, aceitando o sacrifício. Agora, você deve amarrá-lo. Ó, menino. Agora. Pegue o filho. Não existe nenhuma evidência, grupos extremistas dizem que o suposto acordo entre o governo de Israel e o Vaticano vai ser assinado no fim do mês, durante a visita do Papa à Terra Santa. Homens de um lado, mulheres do outro, lamentam como parte de uma reza tradicional. Um pedido pela ajuda de Deus para resolver um problema. Mas muitos protestam também contra o Papa Francisco. Fique em Roma, diz o cartaz. A questão não é o Papa vir até aqui. O problema é o Papa tomar conta daquilo que é nosso. A polícia mandou os padres católicos retirarem o cartaz de boas-vindas ao Papa com medo de novas agressões.
Mas o cartaz continua no lugar e os ultra-ortodoxos continuam gritando. O Papa vai passar pela Jordânia, pelos territórios palestinos, e no último dia da visita aqui em Israel, vai ao lugar que a gente mostrou na reportagem, que é justamente o centro de toda a discussão. Chico, Ana Paula, é justamente aí o que preocupa as autoridades de segurança aqui de Israel. Preocupa porque a doença, né, Rodrigo? Fanatismo é uma doença incontrolável.